Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Então, ainda quero comentar sobre esses últimos jogos aí do Flamengo, sobre o Flamengo na Libertadores. É... Eu acho que o Flamengo ele tá... Eu não sei, eu acho que a gente tem que enriquecer esse debate aí. Eu acho que o Renato, a leitura que o Renato está fazendo do jogo. Renato é um vencedor, é um grande treinador. Só tô aqui só para tentar entender, né? E debater. Seria até bom se vocês comentassem aí nos comentários pra gente poder enriquecer até esse debate, né? Porque a nossa única intenção é ajudar o Flamengo. Então, o que vem acontecendo, né? O que eu venho lendo do Renato? Eu acho que o Renato ele tem a preferência de, por exemplo, o que eu reparei? Quando o Renato ele não tá com os 11 titulares, os titulares do Flamengo ali com o Arão, com o Diego, com a Arrascaeta e com o Everton, ele tem colocado o Andrés. O Andrés é um craque, é um grande jogador. Só que esse esquema tático do time do Flamengo com o Andrés, ele, na minha humilde opinião, ele deixa o time do Flamengo muito exposto. O que a gente tem visto nos jogos, pelo menos eu tenho visto, que com esse esquema a defesa do Flamengo ela fica correndo para trás. Ela não dá mais o bote como ela vinha dando. Ela não fica mais, né, pressionando o adversário, dando bote com as linhas altas. E ela, ao contrário disso, ela chama o adversário para cima. Inclusive um tema que eu venho debatendo. Eu acho que esse esquema tático ele está consagrando o goleiro. O Diego Alves é um grande goleiro. Agora, será que a gente precisa ficar passando esse susto todos os jogos? O Barcelona, o Flamengo aí que eu vejo, o Flamengo está com sorte de campeão. Porque o Barcelona pressionou o Flamengo nos 2 jogos. O Flamengo ficou jogando praticamente no contra-ataque e venceu os jogos como? Na individualidade do Bruno Henrique. O Flamengo venceu esses 2 jogos na individualidade do Bruno Henrique. Porque o melhor jogador em campo foi o Diego Alves, né? Se a gente puder falar assim. Ele, no começo do jogo aqui, ele salvou o Flamengo. E na partida de volta, ele também teve uma atuação monstruosa. Aí que a gente tem que analisar e colocar os pontos aqui para que a torcida, para que, né, não haja uma ilusão. O Flamengo sempre teve, né, um certo oba-oba, e quando tem oba-oba é meio perigoso. Então a gente tem que alertar. A gente pegou um time do Barcelona que, graças a Deus, não conseguiu converter aquelas bolas em gols. Imagina se o Barcelona tivesse feito um gol. Como teria sido, né? Porque o Barcelona iria continuar pressionando e amassando o Flamengo. Agora a gente transporta isso, né, para um time mais forte. Por exemplo, a gente vai pegar o Palmeiras aí na final da Libertadores. Como é que a gente prevê que o Palmeiras vai jogar? Todo fechadinho, tentando uma bola no contra-ataque. Agora, os atacantes do Palmeiras, o Rony, eles são matadores. Eu não acredito que eles possam perder os gols que o Barcelona perdeu. E se o Palmeiras fizer um gol e se retrancar, como é que o Flamengo vai fazer? Então esse é o perigo do jogo único e da maneira que eu acho que o Renato está jogando, atraindo os adversários. Por quê? Porque o Andrés, acho que ali não é muita a posição dele. Ele está deixando o meio campo muito exposto. O time está capenga, né? Nesse esquema tático, eu acho que o time está capenga. Entendeu? Aí a gente tem que fazer uma comparação. O Renato, porra, ele vinha bem, ele vinha goleando. Porra, tem recorde de gols aí na Libertadores do Flamengo. O Flamengo vinha goleando como? Com Diego Ribas em campo. Aquela mesma formação. William Arão e Diego Ribas. O Everton e o Arrascaeta. Aí que eu quero chamar a atenção. Quando a gente perde esse jogador, o Renato, ele é obrigado a colocar outro jogador em campo. Só que
ele, no meu entendimento, ele colocando o Andréas, ele deixou o time muito exposto, ficou o jogo lá e cá, um jogo que não é interessante para o Flamengo, onde ele poderia ter colocado o Thiago Maia, ou até mesmo o João Gomes. Por que ele não colocou o João Gomes, né? O João Gomes, ele iria dar mais força ali no meio campo, ele iria dar mais pressão ali no meio campo. Eu acho que ele iria ficar até mais compactado. Ele iria deixar o Everton Ribeiro mais solto, o Arrascaeta mais solto na frente. Eles não iriam, até o Gabigol não iria precisar voltar tanto que nem ele voltou nos últimos jogos, né? Esse é só um comentário aqui pra gente poder debater, entendeu? Mas não, ele colocou o Andréas, tudo bem. Agora, a minha preocupação é essa: a gente pegar um time mais forte, ficar jogando dessa maneira que o Flamengo está jogando, muito aberto, muito exposto, eu acho perigosíssimo. E o ponto central, né, desse vídeo que eu quero deixar um alerta: se essa for a leitura do Renato Gaúcho, isso preocupa. Porque se a gente pegar lá atrás, o jogo quando ele era treinador do Grêmio, e o Jesus no Flamengo, que o Flamengo meteu de 5 no Grêmio, a gente pode mais ou menos, daí que eu tirei e comecei a pescar e a entender que eu acho que essa é a leitura do Renato mesmo. Ele prefere jogar com o meio campo aberto e colocar 2 atacantes abertos nas laterais. Dessa maneira o Flamengo foi lá e meteu 5 no Grêmio. Dessa maneira, ele já no Flamengo, o Inter veio aqui, meteu 4. Foi da mesma maneira. Dessa mesma maneira, no jogo contra o Grêmio, o último jogo, que o Renato, da mesma maneira, abriu o meio campo, botou 2 atacantes abertos nas laterais, Vitinho e Michael. Da mesma maneira, o Flamengo perdeu pro time, fraco do Grêmio, aqui entre nós, time fraco do Grêmio. Perdeu o jogo. Nesse jogo contra o Barcelona, a mesma coisa. Aí vocês podem falar, mas o Flamengo venceu, tá na final. Porra, maravilha, ótimo. Agora, como que ele venceu? Ele venceu na individualidade do Bruno Henrique. Ele venceu consagrando o goleiro. Entendeu? Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Aí vamos caminhar, vamos para a final da Libertadores. Tomara que ele enxergue isso. Mas aí a minha preocupação é essa. Se essa maneira que ele gosta de jogar, porra, a gente vai ter... Eu acredito que o Flamengo vai ser campeão de qualquer maneira, que o Flamengo tem um grupo muito forte. Agora, a torcida vai ficar passando esses estresses, esses sustos desnecessários, que o jogo vai ficar lá e cá. Eu acho que isso não é um jogo interessante para o Flamengo, deixar o meio campo aberto, que expõe muita zaga. E o Flamengo tem grandes jogadores no meio campo. Como que o Renato vinha goleando? Jogando com o time certinho, no segundo tempo ele trocava. Ele botava o Vitinho, ele botava o Michael, goleava. Mas, para começar, ele tem que montar aquele time certinho, ajustadinho. É aí que eu vejo a importância do Diego Ribas. O Diego Ribas, ele além de ser um líder, além de dar o sangue em campo, com raça, ele é um craque, E ele tá certinho com o Arão, ele tá jogando certinho ali com o Arão. Quando ele joga, o time fica compacto, o time vai para cima certinho, o time tem a força para fazer aquele perde e pressiona do Jorge Jesus. Com o Andréas, o time já ficou muito espaçado. Ele não conseguia fazer aquele perde e pressiona. O que acontecia? Ele perdia, vinha a galera toda, era um Deus nos acuda, e o Diego Alves salvando o Flamengo. Então, graças a Deus, o Diego voltando, ele tem que ser titular. Na minha humilde opinião, o Diego Ribas, ele ainda é titular. Pode alternar com o Thiago Maia? Pode. Mas pelo que a gente viu, a preferência dele não é o Thiago Maia. A preferência dele é o Andréas. Sendo assim, me preocupa. Porque eu acho que naquela posição ali, para compor o meio campo, para deixar o meio campo mais forte, eu acho que é o Thiago Maia. E a gente tem que ter muita atenção, galera. A gente vai pegar um Palmeiras agora na final. A gente tem que tomar o Grêmio como exemplo. Como é que foi o Grêmio? Vencemos 2 partidas, goleamos,
fomos pro terceiro jogo, vai ser fácil. Fomos lá, um jogo, perdemos no Brasileiro. O Palmeiras é o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento. Nós jogamos várias vezes com o Palmeiras, jogamos bem, nosso time encaixa com o Palmeiras, jogamos bem. Mas é um jogo. O Abel, o técnico do Palmeiras, não é um técnico bobo. Não é um técnico bobo. A gente tem que ter atenção redobrada. Entendeu? Eu espero que até lá o Flamengo evolua muito. Porque eu acho que, embora, né, eu esteja vendo esses pontos que não me agradam no Renato, o elenco do Flamengo, ele é muito forte. Eu tenho certeza que ele vai acabar conseguindo a vitória. Agora, a que custo? A custo de sofrimento, a custo de não entregar todo o potencial que o time tem capacidade. Entendeu? Então, era isso que eu, tô encucado, tô preocupado, tô querendo chamar a atenção da galera. Entendeu? E aqui, também a gente não pode deixar de fazer um elogio, né, cara? Eu quero elogiar muito o Arão, cara. Se vocês perceberem, o Arão, ele se desdobrou nesse último jogo com o Barcelona. O cara foi um monstro em campo. Tanto, ele conseguiu antecipar as jogadas, fazer a leitura correta, jogando praticamente ali sozinho, porque o Andrés, né, não é a posição dele. O cara é craque, jogou muito, mas ele deixa muito meio campo aberto, entendeu? O time fica capenga. Com isso, o Arão tem que fazer duas posições. O Arão jogou muito, na minha opinião, o Arão jogou muito. E o crescimento do Arão, eu reparei que uma partida que fez, elevou o patamar do Arão, tirou o Arão de um jogador brasileiro para um jogador para nível europeu. Foi a partida contra o Liverpool. Desde ali, alguma coisa na mente dele, deu um clique, que ele falou assim, eu tenho capacidade de ser um jogador, não aquele marcador, cabeça de aras, eu tenho capacidade de ser um jogador à la Felipe Luiz, um jogador inteligente, um jogador que ganhou uma liderança incrível no Flamengo. Jogou muito, foi um monstro no último jogo, sendo até sobrecarregado, né, com esse esquema tático do Renato Gaúcho. Outro jogador, né, que a galera já até via e comentou muito nas redes sociais, Felipe Luiz. Que jogador é esse, né, cara? Ele encanta. Ele parece aquele, né, quando os comentaristas de arbitragem falam, o árbitro foi nota 1000 hoje. Não apareceu, quase não apareceu. É assim que é uma boa arbitragem. O Felipe Luiz, parece que ele nem jogou o último jogo. Parece que ele nem jogou. E ele tava ali. O cara o cara jogou muito. O cara joga muito. É um ativo pro Flamengo, cara. Valiosíssimo, né? Aí que a gente fica pensando, né? Comentando com outro amigo meu, grande rubro-negro. Ele falou, né? Cara, você vê, né? E a gente perdeu tanto tempo na seleção. Eu não quero falar mal de outro jogador, porque características diferentes. Mas é aquele lance, né? O brasileiro, ele olha muito para a estrela, né? Para o marketing, jogador que tem marketing, estrela. Então acho que a gente perdeu muito tempo na seleção com o Marcelo, né? Inclusive, na última Copa, o senhor Tite, por isso que eu critico muito o Tite. Na última Copa, critico ele por ele ter perdido a Copa, não ter voltado para o Brasil, não ter pedido desculpas para o torcedor, né? Não ter reconhecido, não ter tido humildade. Na última Copa, o Felipe Luiz entrou, arrebentou, mas aí o Marcelo ficou bom, ele foi e botou o Marcelo. O que aconteceu? A gente perdeu para a Bélgica. Se o Felipe Luiz estivesse ali naquela posição, inteligente como ele é, a gente não teria perdido para a Bélgica, eu duvido, porque ele estaria na posição onde saiu o gol da Bélgica. O Marcelo vai muito para ataque, entendeu? A gente conhece. Mas aí que a gente tira, né? O técnico brasileiro, ele é muito de pegar a estrela e colocar em campo. Por isso que a gente só tem, né, entre aspas, né, 5 títulos mundiais. Vocês imaginem, você vê, né, como é que a Alemanha tem, tantos títulos, a Itália, né, a Espanha foi campeã. Por quê? Porque lá eles já entenderam que o futebol, já há bastante tempo, o que ganha o jogo é o esquema tático.
É você observar, pô, aquele jogador ali, ele é um craque, ele tem marketing. Pô, mas esse daqui, ele vai compor melhor. Nós vamos ser campeões com esse jogador. O técnico brasileiro ainda não chegou nesse nível. Ainda, na minha opinião, ainda não chegou nesse nível. Entendeu? Então, né, mais ou menos é o que está acontecendo no Flamengo, assim, entre aspas, né? O Isla tá jogando e o Mateuzinho arrebentando. Quem é que tá pedindo passagem? Mas aí não pode tirar o Isla, porque o Isla tem nome, né? É complicado, né, galera? Mas é isso aí, vamos torcer pro Mengão, entendeu? Se vocês quiserem deixar aí os comentários de vocês aí, pô, vai ser muito bom pra gente enriquecer o debate. Se vocês discordarem, fiquem à vontade, entendeu? Um grande abraço aí e saudações rubro-negras.